E se eu te contasse que a inteligência de uma mulher salvou sua família e mudou a história? A história de Abigail é um pouco lembrada, mas é uma das mais importantes da Bíblia. Sua coragem, rapidez para agir e gentileza não só evitaram tragédias, mas também levaram a se tornar parte da família real de Israel. Mas há detalhes dessa história que talvez você ainda não conheça. Fique comigo e descubra fatos surpreendentes que vão te impressionar. O nome Abigail significa alegria do pai. Na época da Bíblia, os nomes tinham significados importantes, pois representavam algo sobre uma pessoa ou seu destino. Mas mesmo com um nome tão bonito, a vida de Abigail não foi fácil, pelo menos no início. Ela era uma mulher muito esperta, sensata e bonita, mas estava casada com um homem que era totalmente o oposto dela. A Bíblia diz, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 3, que Abigail era sábia e bonita. Já seu marido, Nabal, era um homem rude e maldoso nos negócios. Ele era muito rico, possuía muitos animais, mas apesar de toda essa riqueza, lhe faltava o mais importante, a sabedoria. Seu próprio nome já dizia muito sobre ele. Nabal, no hebraico, significa tolo. Abigail, por outro lado, era uma mulher inteligente que sabia tomar boas decisões. Talvez você esteja se perguntando como uma mulher tão sábia se casou com um homem tão rude. Naquele tempo, os casamentos eram arranjados, principalmente entre famílias ricas. Provavelmente Abigail não teve escolha. Naquela época, as mulheres seguiam as decisões da família, e o casamento era mais um acordo do que uma união baseada no amor. O mais impressionante é que a Bíblia nunca mostra Abigail reclamando de sua situação. Não há nenhum registro dela se queixando ou demonstrando raiva. Pelo contrário, vemos uma mulher que, mesmo enfrentando um casamento difícil, agia com respeito, administrava bem sua casa e era admirada por sua sabedoria. Nabal era um homem muito rico, possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e na época da tosquia das ovelhas, ficaram ainda mais ricos. Esse era um período de festa, quando os donos de terras costumavam compartilhar parte do que tinham com aqueles que os ajudavam. Foi nesse momento que aconteceu um dos episódios mais marcantes na vida de Abigail. Ela não apenas observou o que o marido fazia. Enquanto Nabal se preocupava apenas com o dinheiro, era Abigail quem organizava a casa e os negócios. Ela coordenava os trabalhadores, cuidava da alimentação e mantinha tudo funcionando. Por isso, os trabalhadores confiaram muito nela e, quando perceberam que um grande problema estava prestes a acontecer, logo pediram sua ajuda. A arrogância de Nabal irritou a pessoa errada, Davi, que no futuro seria rei de Israel. Quando o guerreiro chegou ao período da tosquia das ovelhas, Davi invejou 10 homens para pedir comida. Algo justo, pois ele e seus rebanhos foram protegidos pelos rebanhos de Nabal. A mensagem era respeitosa: paz seja com você, paz com sua casa e paz com tudo o que é seu, conforme está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 6. Davi não estava pedindo dinheiro, apenas comida e suprimentos para seus homens. Mas Nabal, sendo arrogante, respondeu com desprezo e zombaria. Ele disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Como está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 10. Suas palavras não foram apenas rudes, elas foram perigosas. Ele fingiu não saber quem era Davi, ignorando o fato de que ele já foi visto pelo povo como o futuro rei escolhido por Deus. Além disso, chamou Davi de servo fugitivo, o que foi um grande erro. Nabal não só se decidiu ajudar Davi, como também o humilhou publicamente. Quando os mensageiros voltaram e contaram a resposta de Nabal, Davi ficou furioso. Aquilo não era só uma grosseria, era um desafio direto. Davi, que já havia derrotado gigantes,
enfrentando tropas e sobrevivido a traições, não podia aceitar esse tipo de insulto. Tomado pela raiva, ele deu uma ordem imediata para que 400 de seus homens pegassem suas espadas. Cada um pegue sua espada, como está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 13. Ele decidiu que nenhum homem da casa de Nabal sobreviveria. A situação deixou de ser apenas um desentendimento e se tornou um massacre prestes a acontecer, tudo por causa da falta de sabedoria de Nabal. O detalhe que poucos percebemos é que Nabal nem sabia do perigo que havia causado. Ele falou aquelas palavras sem pensar e depois melhorando, aproveitando sua festa, bebendo vinho e se divertindo como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Davi e seus homens avançavam armados, prontos para destruir tudo. Porém, um dos servos de Nabal percebeu o que estava para acontecer. Ele sabia que seu senhor era teimoso demais para ouvir qualquer aviso. Então, em vez de tentar alertá-lo, enviou até a única pessoa que poderia fazer algo a Abigail. O tempo estava correndo. Será que Abigail conseguiria impedir uma tragédia antes que fosse tarde demais? O medo apertava seu peito enquanto ela ouvia o relato do servo. Davi e seus homens estavam cada vez mais por perto, certos de que não deixariam ninguém vivo na casa de Nabal. Não houve tempo para discutir ou tentar convencer o marido, que provavelmente já estava bêbado. Se Abigail não estivesse naquele momento, ao amanhecer, tudo estaria destruído. Então, sem hesitar, tomei uma decisão. Usando sua experiência em administrar uma casa grande, tentei que os servos preparassem mantimentos 200 pães, 2 jarros de vinho, ovelhas assadas, 5 grãos torrados, passas e figos. Tudo foi colocado sobre jumentos. Mas o que ela fez a seguir foi ainda mais ousado, partiu sem avisar Nabal. Naquela época, as mulheres não tomavam grandes decisões sozinhas, mas Abigail foi calorosa. Ela viu algo que seu marido ignorou. Davi não era um homem qualquer. Ele era o escolhido de Deus. Provocá-lo foi um erro grave. Abigail compreendeu que Davi seria rei e que sua fúria não poderia ser menosprezada. Ela montou rapidamente em um jumento e partiu em direção a Davi e seus guerreiros, com o vento da noite soprando contra seu rosto. Logo, avistou o grupo 400 homens armados, seus rostos sérios, suas espadas brilhando sob a luz das tochas. Davi estava à frente, com uma expressão tomada pela ira. Ao chegar perto, Abigail fez algo inesperado, desceu do jumento e se ajoelhou no chão diante de Davi. Isso não era apenas um sinal de respeito, era um pedido desesperado. Com a poeira grudada em suas roupas, ela parecia a voz e falava palavras que mudariam tudo. Meu senhor, deixe que a culpa fique sobre mim. O silêncio tomou conta do lugar. Davi, ainda segurando sua espada, parou. Aquilo era surpreendente. Abigail contínua, sem demonstração de medo. Ela descobriu que Nabal era um homem tolo, mas pediu que Davi tivesse misericórdia. Ela não tentou defender o marido, apenas disse a verdade. Por favor, não leve a sério esse homem tolo, Nabal. O nome dele já significa insensato, e ele realmente age como tal, como está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 25. Mas Abigail foi além. Ela lembrou Davi sobre seu futuro. O Senhor vai estabelecer para o meu Senhor uma casa firme, porque tuas lutas, as batalhas do Senhor, e o mal não será encontrado em ti durante toda a tua vida, como está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 28. Suas palavras não foram apenas elogios, ela estava lembrando Davi de quem ele realmente era. Ele era um homem de Deus, um futuro rei, alguém que não sujar necessariamente sua história com sangue derramado sem necessidade. Então, com sabedoria, Abigail fez um alerta. Quando o Senhor cumprir tudo o que prometeu e te fazer rei sobre Israel,
você não terá coração o peso de ter derramado sangue sem necessidade. Abigail não estava apenas protegendo sua família, mas também salvando Davi de tomar uma decisão errada. O futuro rei parou, respirou fundo e afrouxou a abertura na espada. Abigail tinha feito o impossível. Davi, tocado e envergonhado pelas palavras dela, abaixou sua arma. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje você tem inveja ao meu encontro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 32. Com coragem, Abigail conseguiu rir da raiva, salvar pessoas inocentes e lembrar Davi de sua missão dada por Deus. Mas sua tarefa ainda não tinha acabado. Ela precisava voltar para Nabal, e as notícias que lhe contariam seriam um choque para ele. Quando Abigail chegou em casa, ainda sentiu o peso do que havia acontecido. Ela havia evitado uma tragédia, salvou sua família e ajudou Davi a não cometer um erro. Mas ainda havia um problema Nabal. Ao entrar, ela ouviu risadas altas e olhou ao redor. Nabal estava festejando como se fosse um rei, sem ter ideia de que quase havia morrido naquela noite. Todos beberam e comemoraram como se nada tivesse acontecido. Abigail não disse nada. Ela sabia que falar com um homem bêbado não adiantaria. Então esperou. Na manhã seguinte, quando o sol iluminava as colinas, Nabal acordou da bebedeira. Agora estava sóbrio, mas já era tarde demais. Abigail se mudou e contou tudo como Davi estava ordenando a matá-los, como ela preparou uma oferta e foi ao encontro dele para pedir misericórdia, e como Davi desistiu por causa dela. O rosto de Nabal empalideceu. Ele ficou paralisado, sem conseguir se mover ou reagir. O choque foi tão grande que ele ficou totalmente imóvel. A Bíblia descreve o que aconteceu depois. Seu coração ficou como pedra e ele ficou paralisado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 37. Algumas pessoas acham que ele teve um derrame. Outros dizem que foi o medo que o dominou. De qualquer forma, Nabal foi condenado. Durante 10 dias, ele ficou sem forças, até que Deus tirou sua vida. Nabal morreu não pelas mãos de Davi, mas por um julgamento de Deus. Seu orgulho quase destruiu sua casa. Sua riqueza, sua posição e sua teimosia não podem salvá-lo da punição divina. Mas enquanto Nabal recebia sua proteção, Abigail estava prestes a ser abençoada. Quando Davi soube da morte de Nabal, ele não comemorou, mas agradeceu a Deus. Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal e me poupou de cometer o mal. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 39. Davi veja que a vingança pertence apenas a Deus. Ele não precisa sujar as mãos, pois a justiça foi feita. Então, algo inesperado aconteceu. Davi enviou mensageiros para Abigail, não apenas para agradecer, mas para lhe fazer um pedido: vem e sê minha esposa. Abigail deixou de ser esposa de um homem tolo para se tornar esposa de um futuro rei. Sem pensar duas vezes, ela aceitou. Dessa vez, ela não cavalgou com medo, mas com alegria, acompanhada de suas servas. Ela deixou para trás uma vida de tristeza e entrou em um futuro cheio de vitórias de Deus. Sua sabedoria não apenas salvou vidas, mas também mudou seu destino para sempre. A história de Abigail levou um novo boato. De esposa de um homem egoísta e insensato, ela agora fazia parte da vida de um rei escolhido por Deus. Mas sua jornada não terminou no casamento. Ao sair da casa de Nabal, Abigail não deixou para trás apenas riquezas e bens. Ela também abandonou uma vida de incertezas, onde sempre tinha que lidar com as atitudes irresponsáveis do marido. Agora, parte de algo muito maior, o plano de Deus se cumpriu diante dela. Mas ser esposa de Davi não seria fácil. Ele estava sempre fugindo do rei Saul.
liderando seus guerreiros e enfrentando batalhas. Estar ao lado dele pode passar por dificuldades, viver no exílio e correr riscos. Abigail não entrou em um palácio, mas em uma vida cheia de desafios. Mesmo assim, ela nunca reclamou, nunca tentou fugir. Ela escolheu estar ao lado de Davi porque sabia que Deus tinha um propósito para ele. Diferente de Nabal, que zumbiu do chamado de Davi, Abigail acreditou nele sem duvidar. Mas havia outro desafio: Davi tinha outras esposas. Naquele tempo, ele também era casado com Ainoã de Jezreel. Enquanto Abigail era lembrada por sua sabedoria, pouco se sabe sobre o papel de Ainoã na vida de Davi. Algumas pessoas acreditam que Abigail foi a esposa mais importante de Davi, não apenas por sua beleza, mas por sua inteligência, sua capacidade de enfrentar momentos difíceis e sua fé em Deus. Mesmo sendo esposa de Davi, Abigail ainda teria que passar por muitos desafios. Enquanto Davi e seus soldados estavam longe, algo terrível aconteceu. Os amalequitas atacaram o acampamento em Ziclag, destruíram tudo e levaram mulheres e crianças como prisioneiras, incluindo Abigail. Por um momento, parecia que tudo estava perdido, mas Davi não desistiu. Com a orientação de Deus, ele reuniu seus homens e foi atrás dos amalequitas. Eles lutaram com coragem e, com a ajuda de Deus, conseguiram libertar Abigail e os outros prisioneiros. Foi um momento muito importante em sua história. A mulher que um dia salvou Davi agora estava sendo salva por ele. Com o passar do tempo, quando Davi finalmente se tornou rei, Abigail continuou sendo lembrada por sua sabedoria. A Bíblia não contém muitos detalhes sobre seus últimos anos, mas sua influência na vida de Davi foi grande. Suas atitudes fizeram mais do que evitar uma guerra. Eles demonstraram que a inteligência e o bom senso podem mudar o rumo da história. Ela provou que um único ato de coragem e confiança em Deus pode transformar tudo. A história de Abigail muitas vezes é deixada de lado por causa de personagens mais conhecidos da vida de Davi, como Golias, Batseba, Saul e Jonatas. Mas seu papel foi muito importante. Ela não era apenas uma mulher sábia, mas também uma mulher de atitude, de fé e que sabia ouvir a voz de Deus e agir da maneira certa.